Minha esposa usou amor próprio para me afastar. No dia seguinte, o meu se tornou a vingança mais silenciosa. Era uma terça-feira à noite, nada de especial. Eu tinha acabado de ajudar a limpar a cozinha depois do jantar, enquanto minha esposa estava sentada no sofá mexendo no celular. A mesma rotina que a gente tinha há meses. Fui até lá e sentei do lado dela. Talvez colocando a mão no ombro dela, sabe? Coisa normal de marido. Ela imediatamente se afastou e me olhou com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Fria, distante. Não me toca, ela disse, nem olhando para cima da tela. Eu tenho amor próprio. Fiquei sentado ali por um momento tentando processar o que ela tinha acabado de dizer. Amor próprio? O que isso sequer significava nesse contexto? Não era como se eu estivesse sendo inapropriado ou insistente. A gente é casado. Eu só estava tentando ser carinhoso com minha própria esposa. O que isso quer dizer? Perguntei. Ela finalmente olhou para cima e tinha algo diferente nos olhos dela. Algo que eu não conseguia identificar. Quer dizer que eu não deixo qualquer pessoa me tocar quando bem entende. Eu tenho padrões, pessoas, como se eu fosse algum cara aleatório num bar e não o marido dela há 6 anos. Encostei para trás estudando o rosto dela. Isso não era sobre estar cansada ou com dor de cabeça. Isso era deliberado, calculado até. O jeito que ela disse amor próprio, como se fosse algum tipo de arma apontada diretamente para o meu. Desde quando eu me encaixo na categoria de pessoas das quais você precisa se proteger? Perguntei. Ela voltou para o celular. Desde sempre. Você só nunca percebeu antes. Nunca percebi antes. Certo. Porque aparentemente eu tinha sido algum tipo de monstro que cruzava limites por 6 anos e só descobri agora. Levantei e fui para a cozinha, mas minha mente estava acelerada. A troca toda pareceu errada. Não só a rejeição, mas a linguagem que ela usou. O tom. Como se ela tivesse ensaiado aquelas falas. Quando voltei com um copo d'água, ela estava mandando mensagem para alguém, furiosamente. Os polegares voando pela tela, como se estivesse reportando notícias de última hora. Para quem você está mandando mensagem? Perguntei. Só as meninas, ela disse sem olhar para cima. As meninas. Isso podia significar qualquer uma das amigas dela. Mas ultimamente ela tinha passado muito tempo com as amigas solteiras. As que tinham acabado de sair de relacionamentos ruins e tinham opiniões muito fortes sobre homens em geral. Sentei de novo, mas dessa vez mantive distância. Garanti que tinha uma almofada inteira entre nós. Se ela queria espaço, ia ter, mas eu estava observando agora, prestando atenção em coisas que podia ter perdido antes. Ela continuou digitando por mais 10 minutos, ocasionalmente soltando umas risinhos para as respostas que estava recebendo. Aí levantou sem dizer uma palavra e foi para o quarto, fechando a porta atrás dela. Fiquei no sofá pensando naquela frase. Eu tenho amor próprio. O jeito que ela disse implicava que tocar sua própria esposa era de alguma forma abaixo de alguém com amor próprio. O que significava o que exatamente? Que eu não tinha amor próprio por querer carinho físico da minha esposa? Ou que ela não tinha, por geralmente permitir? De qualquer forma, algo tinha mudado. E não de um jeito bom. Conseguia ouvir ela no telefone agora. A voz abafada pela porta do quarto, mas animada. Empolgada até, como se não conseguisse esperar para compartilhar o que tinha acabado de acontecer. Foi aí que me tocou. Isso não era só sobre essa noite. Isso era um teste, algum tipo de nova dinâmica que ela estava tentando estabelecer. E eu, aparentemente, tinha falhado no primeiro passo por não aceitar imediatamente as novas regras dela. Bom, se ela queria jogar jogos com respeito, então a gente ia jogar. Mas ela podia não gostar das regras quando se aplicassem para os dois lados. Preciso que você pegue minha roupa na lavanderia hoje. Ela disse, mexendo açúcar na caneca. O vestido azul e meus blazers de trabalho. Eles fecham às 6, então não esquece. Eu estava passando manteiga na torrada, ouvindo ela listar tarefas como se eu fosse o assistente pessoal dela.
Ah, e você pode passar no banco? Tem uma taxa de cheque especial na minha conta que precisa ser resolvida. São tipo R$ 80, mas ainda assim é chato. R$ 80 que ela tinha criado por não acompanhar os gastos. E agora era problema meu resolver. Também, ela continuou, checando o celular. Disse para Fernanda que a gente ia encontrar ela e o namorado novo para jantar sexta. Aquele lugar no centro com os bons cortes de carne. O lugar caro, naturalmente. Ela olhou para mim esperando eu dizer claro ou sem problema, como eu sempre fazia. Em vez disso, coloquei a faca na mesa e olhei diretamente para ela. Não me pede isso, eu disse calmamente. Eu também tenho amor próprio. A colher parou de se mover na xícara de café. Ela me encarou como se eu tivesse falado em outro idioma. O que você acabou de dizer? Você ouviu. Eu tenho amor próprio. Eu não simplesmente faço coisas quando as pessoas sentem vontade de pedir. A boca dela abriu um pouco, depois fechou. A cor começou a subir nas bochechas dela. Isso é completamente diferente. Como? Porque esses são pedidos normais, coisas práticas. E ontem à noite não foi um momento normal entre pessoas casadas? Ela colocou a caneca com mais força que o necessário. Não é a mesma coisa. Não é. Você disse que tem amor próprio, então não deixa pessoas te tocarem. Bom, eu também tenho amor próprio, então não deixo pessoas fazerem exigências de mim. Pessoas, eu sou sua esposa. A ironia não passou despercebida por mim. Engraçado. Ontem à noite eu era só pessoas para você. Ela levantou abruptamente, o roupão rodopiando em volta dela. Isso é ridículo. Você está sendo infantil. Não, eu estou sendo consistente. Se a gente vai estabelecer novos limites sobre respeito nessa casa, então eles se aplicam aos dois. Mas eu preciso dessas coisas feitas, e eu precisava que minha esposa não me tratasse como um estranho, tentando passar a mão. Ela abriu a boca para discutir, aí pareceu perceber que não tinha uma boa resposta. Em vez disso, pegou o café e foi pisando duro em direção às escadas. Essa conversa não acabou. Ela disse voltando. Você está certa? Eu disse para a forma em retirada dela. Ela está só começando. Ouvi a porta do quarto bater, seguida imediatamente pelo som abafado da voz dela no telefone. Provavelmente ligando para as mesmas amigas que ela estava mandando mensagem ontem à noite, procurando reforço e validação. Mas aqui está o que ela ainda não entendia. Eu não estava jogando algum jogo temporário ou tentando provar um ponto. Se ela queria redefinir como respeito funcionava no nosso casamento, então a gente ia explorar essa definição completamente. Terminei meu café da manhã em paz, ouvindo a voz animada dela lá em cima. Qualquer conselho que as amigas dela estavam dando, eu tinha a sensação de que não ia ajudar o caso dela. Ela desceu 1 hora depois, totalmente vestida e armada com o que eu só podia assumir que eram pontos de discussão do grupo de apoio dela lá em cima. Ok, a gente precisa conversar sobre isso, ela anunciou, sentando na minha frente na mesa da cozinha, como se a gente fosse negociar um acordo comercial. Claro, fala. O que você está fazendo não é a mesma coisa que eu fiz ontem à noite. O que eu disse era sobre limites pessoais e autonomia corporal. O que você está fazendo é só ser rancoroso. Tinha que dar crédito a ela. Era um jeito bem sofisticado de tentar justificar o padrão duplo. Então, quando você estabelece limites, é sobre autonomia. Quando eu estabeleço limites, é rancor? Sim, porque essas são coisas que precisam ser feitas, coisas práticas de casa. E carinho entre cônjuges não é prático? Ela acenou a mão com desdém. Não é sobre isso. Então me explica sobre o que é. Usa palavras simples para eu entender. O sarcasmo não passou despercebido por ela. A mandíbula dela apertou. É sobre não me sentir pressionada ou obrigada a ser física só porque a gente é casado. Ótimo! Então você vai entender por que eu não me sinto obrigado a ser seu menino de recados pessoal só porque a gente é casado.
Isso não é. Você está distorcendo minhas palavras. Estou usando sua lógica exata. Você não quer se sentir obrigada a fazer coisas que não quer fazer. Eu também não. Ela me encarou por um longo momento, provavelmente tentando descobrir onde o argumento dela tinha dado errado. Tá bom, ela disse finalmente. Eu mesma pego minha roupa na lavanderia. Não me pedes, eu respondi. Eu tenho amor próprio. Para de falar isso. Por quê? Você pareceu achar que era uma coisa perfeitamente razoável de dizer ontem à noite. Ela empurrou a cadeira para trás da mesa, frustração escrita por todo o rosto. Isso é insano. Você está agindo como uma pessoa completamente diferente. Não, estou agindo como alguém que aprendeu uma nova palavra de vocabulário. Amor próprio. Acontece que é bem útil. Podia comprar mantimentos na volta do trabalho? Você adivinhou. Até quinta, ela não estava só frustrada, ela estava em pânico. Assisti ela tentar abordagens diferentes, chantagem emocional sobre como casamentos requerem compromisso, argumentos lógicos sobre responsabilidades domésticas, até tentativas de doçura e manipulação que poderiam ter funcionado antes. Mas eu fiquei consistente toda vez. O ponto de ruptura veio quando a amiga dela, Letícia, apareceu na sexta à tarde. Eu estava na sala quando elas sentaram na cozinha, mas vozes carregam na nossa casa. Ele está sendo completamente irracional, minha esposa estava dizendo. Tipo, sim, talvez eu tenha sido um pouco dura terça-noite, mas isso é ridículo. O que exatamente ele está fazendo? Letícia perguntou, jogando minhas palavras de volta em mim. Toda vez que eu peço para ele fazer qualquer coisa, ele diz que tem amor próprio e recusa. Isso é, na verdade, meio brilhante, Letícia disse. E eu conseguia ouvir a admiração relutante na voz dela. De que lado você tá? Só tô dizendo, se você vai estabelecer novas regras sobre respeito e limites, você não pode ficar brava quando ele joga pelas mesmas regras. Teve uma longa pausa. Mas é diferente, minha esposa disse, embora soasse menos certa. Como? Porque simplesmente é. Mesmo da outra sala, eu conseguia dizer que isso não estava convencendo ninguém, incluindo ela mesma. Minha esposa estava lá com duas amigas dela, Jussara e Michele, tendo o que parecia uma sessão de estratégia de emergência. Não consegui me conter. Abri a porta da garagem um pouco e ouvi. Você precisa controlar essa situação antes que piore, Jussara estava dizendo. A voz dela tinha aquele tom afiado que sempre carregava quando estava dando conselhos de relacionamento. Jussara tinha se divorciado 2 vezes, então, naturalmente, era uma especialista. Não entendo como chegou tão longe, minha esposa respondeu. Era para ser simples. Você disse que se eu estabelecesse limites cedo, ele ia respeitar e as coisas iam melhorar. E teriam melhorado se você não tivesse deixado ele virar contra você. Michele entrou na conversa. Michele era a que estava passando pelo próprio divórcio bagunçado, passando a maior parte do tempo esses dias ensinando outras mulheres como tomar controle dos relacionamentos delas. Então, o que eu faço agora? Ele está usando minhas palavras exatas contra mim. Você faz ele entender que tem uma diferença entre pedidos razoáveis e o que ele está fazendo, Jussara disse firmemente. Homens precisam de estrutura clara. Você não pode deixar ele achar que pode simplesmente optar por não ter responsabilidades porque os sentimentos dele foram feridos. Tive que segurar uma risada. Responsabilidades tipo pegar a roupa na lavanderia de alguma forma estava escrito nos nossos votos de casamento. Mas e se ele não recuar? Minha esposa perguntou. E pela primeira vez a semana toda ouvi preocupação genuína na voz dela. Então você escala, Michele disse. Envolve a família dele, os amigos. Deixa claro que o comportamento dele é inaceitável e todo mundo sabe. Exatamente, Jussara concordou. Homens odeiam passar vergonha na frente de outras pessoas. Uma vez que ele perceber quão infantil ele parece, ele vai se alinhar. Aí estava, a estratégia real.
Humilhação pública como ferramenta de relacionamento. Sei não, minha esposa disse hesitante. Isso parece meio extremo. Extremo é deixar seu marido passar por cima dos seus limites, Jussara rebateu. Você tentou ser legal sobre isso, tentou ser razoável. Às vezes você tem que combater fogo com fogo. E o que a Letícia disse ontem? Minha esposa perguntou. Sobre ele ter um ponto. A Letícia ainda é solteira por um motivo, Michele disse com desdém. Ela não entende como gerenciar um relacionamento a longo prazo. Você não pode deixar homens acharem que tem voz igual em tudo ou eles vão se aproveitar. Voz igual no nosso próprio casamento. Que conceito! Olha, Jussara continuou, você fez a coisa certa ao estabelecer limites sobre intimidade física. Isso é importante. Mas responsabilidades domésticas não são a mesma coisa que limites pessoais. Ele está sendo manipulador ao fingir que são. Quase saí ali mesmo. Manipulador? Eu estava usando a lógica exata dela, mas de alguma forma quando eu fazia, virava manipulação. Então qual é o plano? Minha esposa perguntou. Simples, Michele disse. Amanhã é domingo. O irmão dele, o Caio, vem para assistir o jogo, né? E seus pais vão passar para o jantar. Oportunidade perfeita. Para fazer o quê? Para deixar claro para todo mundo que ele está sendo irracional. Deixa eles verem como ele responde a pedidos simples. Quando ele der essa besteira de amor próprio na frente da família, eles vão cortar isso rápido. E se não cortarem? Minha esposa perguntou. Vão cortar, Jussara disse confiante. Nenhum homem quer parecer uma criança mesquinha na frente da família, especialmente por algo tão idiota quanto pegar roupa na lavanderia. Já tinha ouvido o suficiente. Fechei a porta da garagem quietamente e voltei a organizar minhas ferramentas. Mas minha mente estava acelerada. Então essa coisa toda não tinha sido algum momento espontâneo de estabelecer limites. Tinha sido uma jogada calculada, planejada e treinada pelas amigas divorciadas dela que aparentemente viam nosso casamento como laboratório pessoal delas. O comentário sobre amor próprio não tinha sido sobre autonomia pessoal de jeito nenhum. Tinha sido sobre estabelecer uma hierarquia onde ela podia fazer exigências sem obrigações recíprocas. E quando isso deu errado, em vez de reconsiderar a estratégia, elas queriam dobrar a aposta. Bom, se elas queriam escalar as coisas para o nível familiar, eu estava mais que pronto para essa conversa, mas não ia ser do jeito que elas esperavam. Domingo não podia chegar rápido o suficiente. Eu tinha algum amor próprio para demonstrar. Domingo chegou como manhã de Natal para alguém que sabe exatamente que presente vai ganhar. Minha esposa passou a manhã inteira preparando seu palco, limpando a casa com intensidade incomum, checando o celular constantemente. Eu praticamente conseguia ver ela ensaiando suas falas. Caio chegou primeiro, carregando uma caixa de cerveja e já falando sobre o jogo. Meu irmão e eu sempre fomos próximos, mas mantínhamos as coisas simples. Esportes, trabalho, o drama familiar ocasional. Ele não fazia ideia que estava entrando numa emboscada. Como está a vida de casado? Ele perguntou, se acomodando no lugar de sempre no sofá. Educativa, respondi, entregando uma cerveja para ele. Minha esposa apareceu da cozinha com um prato de petiscos, toda sorrisos e perfeição doméstica. Caio, que bom te ver. Como está o trabalho na construtora? Caio começou uma história sobre um cliente difícil, enquanto minha esposa concordava, fazendo o papel da anfitriã perfeita. Mas eu conseguia ver a tensão nos ombros dela. O jeito que ela ficava olhando para o relógio. Às 14h30 em ponto, bem quando o pré-jogo estava acabando, ela fez sua jogada. Que amor, ela disse docemente. Você pode dar uma corrida até o mercado? Esqueci de comprar os ingredientes para a salada e meus pais vão chegar em 1 hora. Timing perfeito. Caio estava bem ali para testemunhar minha resposta, e ela tinha enquadrado como uma emergência que qualquer marido razoável resolveria.
Dei um gole na minha cerveja e olhei diretamente para ela. Não me pede. Eu tenho amor próprio. A temperatura na sala caiu uns 20 graus. A cerveja do Caio parou no meio do caminho até a boca, os olhos dele disparando entre nós como se estivesse assistindo uma partida de tênis. Desculpa, o quê? Minha esposa disse, a voz subindo uma oitava. Você ouviu. Eu tenho amor próprio. Eu não simplesmente faço coisas quando as pessoas sentem vontade de pedir. Caio limpou a garganta. Talvez eu deva ir buscar essas coisas. Eu não me importo. Não, minha esposa disse firmemente, a máscara escorregando. Isso é entre mim e meu marido, que aparentemente acha que ajudar a família é abaixo dele. Ajudar a família, repeti devagar. Escolha interessante de palavras. Me conta, quando você disse, não me toca, eu tenho amor próprio, terça passada, era sobre ajudar a família? As sobrancelhas do Caio subiram. Espera, o que aconteceu terça? O rosto da minha esposa ficou vermelho. Oh, isso é completamente diferente e você sabe. Como? Você estabeleceu que ter amor próprio significa não fazer coisas que você não quer fazer só porque alguém pede. Eu simplesmente estou aplicando o mesmo princípio. Aquilo era sobre limites pessoais. E esse é sobre meus limites pessoais também. Eu não quero mais ser seu menino de recados. Caio estava olhando para lá e para cá entre nós, como se estivesse assistindo um acidente de carro. Talvez eu deva voltar depois. Não, fica, eu disse. Esse é, na verdade, o timing perfeito. Caio, deixa eu te perguntar uma coisa. Se sua esposa te dissesse que tocar ela era abaixo de alguém com amor próprio, mas depois esperasse que você fizesse tarefas quando ela quisesse, você acharia isso justo? Ela disse isso? Caio perguntou, parecendo genuinamente chocado. Terça à noite, confirmei. Nada, as palavras exatas foram, não me toca, eu tenho amor próprio. Minha esposa estava praticamente vibrando de raiva agora. Você está distorcendo tudo, não foi assim que aconteceu. Então como aconteceu? Perguntei calmamente. Ela abriu a boca, depois fechou, percebendo que qualquer explicação só ia piorar. Olha, Caio disse cuidadosamente, talvez vocês dois precisem resolver isso em particular. Passamos muito da fase particular, eu disse. Aparentemente, isso agora é assunto de família. Ela tem recebido conselhos das amigas sobre como lidar com o marido irracional dela. Isso não é... Eu não estava... Minha esposa gaguejou. Jussara e Michele tiveram umas sugestões bem interessantes ontem. Algo sobre envolver a família para me fazer obedecer. Garantir que todo mundo saiba quão infantil eu tô sendo. A expressão do Caio endureceu. Peraí, você está dizendo que ela planejou isso com as amigas? Tô dizendo que ela foi treinada em como estabelecer uma hierarquia no nosso casamento onde ela faz exigências sem obrigações recíprocas. E quando eu comecei a aplicar os padrões dela, de repente eu sou o problema. A porta da frente abriu e meus sogros entraram carregando flores e uma travessa de lasanha. Eles deram uma olhada na cena e imediatamente sentiram a tensão. Tudo bem aqui? Meu sogro perguntou. Timing perfeito, minha esposa disse, forçando um sorriso. Talvez vocês possam colocar um pouco de juízo na cabeça do genro de vocês. Ele decidiu que ajudar em casa é abaixo da dignidade dele. Minha sogra colocou a bolsa e olhou entre nós. O que está acontecendo? Pergunta simples, eu disse antes que minha esposa pudesse lançar o discurso preparado dela. Se alguém te diz que carinho físico no casamento é abaixo de pessoas com amor próprio, essa pessoa pode virar e exigir favores sem ser cobrada pelo mesmo padrão. Como assim carinho físico era abaixo? Minha sogra começou, depois olhou para a filha. O que você disse para ele? O roteiro cuidadosamente construído da minha esposa estava desmoronando em tempo real. Eu só estabeleci alguns limites sobre espaço pessoal. E agora ele está sendo vingativo sobre todo o resto. Limites, meu sogro repetiu.
Que tipo de limites? Eu podia ver minha esposa percebendo que os pais dela não iam automaticamente ficar do lado dela sem entender a situação toda. Ela me disse que me tocar era algo que ela não ia tolerar porque ela tem amor próprio. Eu disse claramente. Então eu comecei a aplicar o mesmo padrão aos pedidos dela. Aparentemente, isso me torna irracional. O silêncio na sala era ensurdecedor. Caio estava encarando a cerveja como se ela guardasse os segredos do universo. Meus sogros estavam olhando para a filha com expressões que eu nunca tinha visto antes. Você disse o quê? Minha sogra perguntou baixinho. Não foi assim, minha esposa protestou. Ele está fazendo parecer pior do que foi. Então como foi? O pai dela perguntou. E tinha aço na voz dele. A pergunta ficou no ar como fumaça. E pela primeira vez a semana toda, minha esposa não tinha resposta. Caio estudando o carpete como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. E eu assistindo, ela perceber que a estratégia inteira tinha acabado de explodir na cara dela. Ela começou. Depois parou. A gente só estava tendo uma discussão sobre limites e... Uma discussão, o pai dela repetiu sem emoção, onde você disse para o seu marido que tocar você era abaixo de alguém com amor próprio. Quando ele falou assim, na frente de todo mundo, o peso total de como soava atingiu ela. Eu conseguia ver o momento em que ela entendeu que não tinha como girar isso que a fizesse parecer razoável. Pai, não era... Ela tentou de novo, mas a mãe dela levantou a mão. Para, só para de falar por 1 minuto. Minha sogra se virou para mim. Foi exatamente isso que ela disse? Palavra por palavra. Ela fechou os olhos e respirou fundo. Quando abriu, olhou para a filha com uma decepção que eu raramente tinha visto. Sofia, ela disse baixinho, no que você estava pensando? Eu estava tentando estabelecer limites saudáveis no meu casamento, dizendo para o seu marido que ser carinhoso com você significa que ele não tem amor próprio. Não foi isso que eu quis dizer. Então, o que você quis dizer? O pai dela perguntou. Caio finalmente olhou para cima da cerveja. Tenho que dizer, se minha esposa dissesse isso para mim, eu provavelmente teria a mesma reação que ele teve. Obrigado, eu disse, gesticulando para o meu irmão. Minha esposa se virou para o Caio. Você não entende a situação toda. Então explica, ele disse simplesmente. Faz a gente entender por que seu marido está errado por não querer fazer tarefas depois que você disse que tocar você era abaixo de pessoas com amor próprio. Ela olhou ao redor da sala para 4 rostos, todos esperando por uma resposta que ela não tinha. O silêncio se estendeu até ficar desconfortável. Finalmente, minha sogra falou. Sofia, acho que você deve um pedido de desculpas para o seu marido. Por quê? Por estabelecer limites? Pelo jeito que você os estabeleceu, a mãe disse firmemente. E por tentar manipular essa situação, nos chamando aqui para fazer pressão nele. O rosto da minha esposa ficou pálido. Eu não... Como você... Porque eu te conheço, a mãe disse tristemente. E isso tem as digitais da sua amiga Jussara por todo lado. A mesma Jussara que é divorciada 2 vezes porque acha que casamento é uma luta de poder em vez de uma parceria. A Jussara está tentando me ajudar. A Jussara está tentando te deixar tão infeliz quanto ela, meu sogro disse sem rodeios. E está funcionando. Assisti o mundo da minha esposa desmoronar enquanto os próprios pais ficaram do meu lado. Não era assim que o plano dela deveria ser. A família dela deveria me pressionar a recuar, não forçá-la a confrontar a realidade do que ela tinha feito. Preciso de um ar, ela disse abruptamente, indo para a porta dos fundos. Deixa ela ir, minha sogra disse quando eu comecei a seguir. Ela precisa pensar sobre isso sem plateia. Ficamos sentados em silêncio constrangedor por alguns minutos. Caio ligou o jogo, mas nenhum de nós estava realmente assistindo.
Meus sogros ficavam trocando olhares, tendo algum tipo de conversa silenciosa. Finalmente, minha sogra falou. A gente sente muito por isso. Criamos ela melhor que isso. Vocês criaram ela bem, eu disse. Mas ela tem recebido alguns conselhos ruins ultimamente. Daquelas amigas dela, o sogro murmurou. Nunca gostei daquela Jussara, sempre causando problema. Pela janela, eu conseguia ver minha esposa andando de um lado para o outro no quintal, falando animadamente no telefone, provavelmente ligando para Jussara e Michele para controle de danos emergencial. O que você vai fazer? Minha sogra perguntou. Honestamente, não sei. Não posso voltar para o jeito que as coisas eram antes de terça, não depois disso. Bom, o sogro disse firmemente. Não deixa ela te tratar como empregado. Casamento deveria ser uma parceria igualitária. Mas também, minha sogra acrescentou, não deixa o orgulho te impedir de resolver as coisas se ela estiver genuinamente disposta a mudar. Te devo um pedido de desculpas. Um grande. Caio tirou o som da TV. Os pais dela se inclinaram para frente. Eu andei conversando com a Jussara e a Michele, e elas me convenceram de que eu precisava estabelecer dominância no nosso relacionamento. Elas disseram que se eu deixasse você ser carinhoso quando quisesse, você ia começar a me dar como garantida. Então, eu decidi te testar. Me testar, repeti. A coisa do amor próprio era para te fazer respeitar meus limites e se esforçar mais para ganhar meu carinho. E aí, quando você se esforçasse mais, eu deveria fazer você trabalhar por outras coisas também, te manter alerta. Minha sogra fez um barulho de nojo. Isso não é conselho de casamento, isso é manipulação. Eu sei disso agora, minha esposa disse, lágrimas começando a escorrer. Quando eu liguei para Jussara agora para contar o que aconteceu, ela disse que era tudo culpa sua por não ter jogado junto. Ela disse que eu deveria dobrar a aposta e fazer você escolher entre mim e sua família. E o que você disse para ela? Perguntei. Eu disse que ela é louca e disse para ela não me ligar mais. Isso foi inesperado. Também liguei para Michele e disse a mesma coisa. Cansei das duas. Ela olhou diretamente para mim, a voz tremendo. Não quero perder meu casamento por causa de algum jogo idiota que nunca ia funcionar de qualquer jeito. Eu te amo, amo nossa vida juntos e sinto muito por deixar outras pessoas me convencerem a mexer com isso. Estudei o rosto dela, procurando sinais de que isso era só outra estratégia, mas as lágrimas pareciam genuínas e a derrota na voz parecia autêntica. E a coisa do amor próprio? Perguntei. Eu estava errada, completamente errada. Tocar sua esposa não é desrespeitoso, é normal, e usar essa frase como uma arma foi cruel. E as tarefas e exigências? Não quero um empregado, quero um parceiro. Se eu precisar de ajuda com alguma coisa, vou pedir com educação e aceitar que você pode dizer não às vezes, assim como eu posso dizer não às vezes. Caio se pronunciou. Então acabou o jogo dos limites? Acabou o jogo todo, ela disse firmemente. Quero meu marido de volta. Não algum cara que tem que andar pisando em ovos perto de mim. A ironia dela usar justamente essa expressão não passou despercebida por mim, mas deixei passar. E suas amigas? A mãe perguntou. O que tem elas? Jussara e Michele são tóxicas. Elas são divorciadas por boas razões. E não vou aceitar conselhos de relacionamento de pessoas que não conseguem manter relacionamentos. Conversamos por mais 1 hora, trabalhando os detalhes do que tinha acontecido e do que precisava mudar. Os pais dela ficaram para o jantar e gradualmente a tensão na casa começou a diminuir. Quando eles foram embora, as coisas pareciam mais perto do normal do que tinham parecido a semana toda. Naquela noite, enquanto a gente se arrumava para dormir, ela se virou para mim. Posso te perguntar uma coisa? Manda. Como você soube usar minhas palavras exatas contra mim? Pensei por um momento. Honestamente, eu só estava com raiva.
Mas aí percebi que se você achava que aquelas palavras eram razoáveis numa situação, deveriam ser razoáveis em todas. E quando você ficava argumentando que era diferente, foi quando eu soube que não era realmente sobre limites ou amor próprio. Era sobre controle. Ela assentiu devagar. Odeio que eu fiz a gente passar por isso. Ei, eu disse, sentando na cama do lado dela. A gente resolveu. É isso que importa. Ela encostou em mim e pela primeira vez em uma semana pareceu natural, em vez de carregado de significado político. Senti falta disso, ela disse baixinho. Falta de quê? De só ser normal um com o outro. Ela riu e me segurou forte. E percebi que esse momento nunca teria acontecido se a gente não tivesse trabalhado nossos problemas, em vez de só varrer para debaixo do tapete. Te amo, ela sussurrou no meu ouvido. Também te amo, vocês dois. Enquanto eu segurava minha esposa e pensava no bebê a caminho, percebi algo importante. Todo o drama do amor próprio tinha, na verdade, fortalecido nosso casamento. Não porque conflito é bom, mas porque a gente finalmente aprendeu a se comunicar honestamente em vez de jogar joguinhos. E agora a gente ia ser pais juntos, como parceiros iguais em todo o sentido da palavra. Algumas lições valem a pena aprender, mesmo que venham embrulhadas em caos temporário. Essa definitivamente foi uma delas.